A paz do Senhor Jesus. Nós iremos falar sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Palavra essa encontrada no livro de Gênesis, no capítulo 6. Há muita especulação a respeito deste assunto. Há uma religião que ensina que os filhos de Deus são os anjos, que se relacionaram com as mulheres, e na verdade isso é uma mentira do diabo. A palavra de Deus não ensina isso. O diabo vem para matar, roubar e destruir a fé, destruir os lares, destruir o evangelho, destruir a verdade. Mas as escrituras nos revelam o que verdadeiramente se refere filhos de Deus e filhos dos homens. Gênesis 6, que diz: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fanos. Na verdade, todos eram seres humanos, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, que de um só Deus fez toda a humanidade, ou seja, de Adão. Na verdade, anjos, demônios, espíritos não podem copular, não podem se relacionar com o ser humano e gerar. Isso não foi concedido por Deus. Isso é um erro dizer que os filhos de Deus aqui eram anjos. Não eram anjos, eram os descendentes também de Adão. Mas quem são então os filhos dos homens? Nós sabemos que Adão, juntamente com Eva, teve dois filhos. Um chamou-se Caim e o outro chamou-se Abel. Na verdade, que Caim feriu o seu irmão e este morreu. Então Deus o marcou e o sentenciou. E ele então saiu da presença de Deus e foi habitar na terra de Nod. Diz aqui a palavra de Deus que quando ele habitou na terra de Nod, ele não chegou lá e encontrou uma mulher. A Bíblia não é escrita cronologicamente, não tem aqui uma sequência. Há um espaço de tempo que não é contado, não foi contado aqui na história. Leamos. E saiu Caim, capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Ponto. Então, daqui do versículo 16 ao versículo 17, houve um tempo muito distante. Versículo 17: e conheceu Caim sua mulher. A palavra conheceu é entrou, relacionou-se com ela. Então, teve um filho, e chamou o nome desse filho de Enoque. Ora, então com quem Caim casou? Quem era essa mulher? Segundo o que está escrito em Gênesis 5, versículo 3, que diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho segundo a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete, o terceiro filho de Adão. Ora, Abel tinha morrido, porque Caim o matou, então Sete ficou no lugar de Abel. Essa é a palavra do Senhor. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Quer dizer, nesse período de 800 anos, diz aqui, e gerou filhos e filhas. Aqui diz no plural, filhos e filhas. E na verdade diz também, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Ele viveu 105 anos e gerou a Enos. Ora, nós perguntamos: Sete casou, relacionou-se com alguém e gerou a Enos, não tinha outra família. Com quem então que Sete casou? Certamente casou com uma de suas irmãs, segundo o que o Espírito Santo tem nos revelado. Isso não é um mistério, pois a Bíblia nos mostra que Adão casou com ele mesmo, pois deu do seu
Então, com quem Caim casou? Segundo a palavra de Deus, na verdade, Caim não casou imediatamente. Quando ele foi e habitou na terra de Nod, ele não encontrou lá uma mulher pronta, feita, como Deus fez para Adão, para se cumprir o que está escrito em Atos dos Apóstolos: de um só fez toda a humanidade. Na verdade, Caim casou com uma de suas irmãs, talvez uma das primeiras, pois aqui a Bíblia não relata quantas filhas Adão gerou, não é? Diz aqui que ele viveu 800 anos e gerou filhos e filhas nesse período. Ora, também pode Caim ter casado com uma de suas sobrinhas, pois não importava na época a idade. Na verdade, então, que Caim formou uma descendência chamada filho dos homens, porque eles seguiram hábitos da natureza pecaminosa. Adão, por causa da correção de Deus, conservou o ensinamento e certamente passou para a sua linhagem. Tanto é que o Enoque, o sétimo depois de Adão, o outro Enoque, o sétimo da descendência de Adão, a Bíblia diz que Enoque invocou a Deus, Enoque serviu o Senhor, Enoque andava com Deus, e Deus para si o tomou, e não se achou mais. Então, nós observamos que da linhagem de Adão tinha gente temerosa a Deus, chamadas de filhos de Deus. Também, mais tarde, apareceu Noé, e Noé também, com sua família, serviu o Senhor, e Deus o separou e o livrou do dilúvio. Na verdade, que essa descendência de Adão foi chamada de filhos de Deus, e a descendência de Caim, filho dos homens, pois a descendência de Caim era maligna. A Bíblia diz que Caim era tão maligno, seus descendentes fizeram coisas piores. Ora, na verdade, Caim matou um, logo seus descendentes matou muito mais, coisa muito mais simples. Na verdade, aprenderam a guerra, a fazer instrumentos mortais e outras coisas mais. E Deus não queria que houvesse mistura da descendência do seu povo, dos seus filhos, com a descendência do filho dos homens. Na verdade, que até o dia de hoje, o Senhor não se agrada da mistura. Deus quer sempre o seu povo separado da sociedade pecadora, da sociedade perversa, da sociedade soberba, da sociedade que na verdade não reconhece o Senhor Jesus. Antes, eles dizem que eles mesmos são Deus, Deus feito de carne e ossos, que estão envelhecendo e vão lá para o cemitério. Não tem problema, mas são Deus. Assim se julgam. Na verdade, que entre a descendência de Caim nasceram gigantes, homens de grande estatura. E depois também que houve o relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Então houve uma mistura que não agradou o Senhor. E diz aqui que Deus não iria contender para sempre com eles, mas seus dias seriam 120 anos. E houve uma corrupção, de maneira que Deus separou Noé para que fizesse aquela arca, e houvesse então um livramento somente da sua família, e Deus acabou com a humanidade naquela época. Assim também Deus está separando aquele que é querido para si, através do Evangelho, as boas novas, através dos ensinamentos da palavra de Deus. Deus está separando aquele que lhe é querido, e nós sabemos isso, que Deus está preparando um povo, e vem buscar um povo para si, um povo zeloso de boas obras, um povo especial, um povo diferente.